É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou. Quando você ensinou que alguém tá cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e repercutir um pouco sobre a fala do Neto em relação ali ao Flamengo, ao Hugo, que agora tá no Corinthians, o grande goleiro do Timão lá, né, do Corinthians. Saiu do Mengão para jogar no Timão, nas duas maiores torcidas do Brasil. Tá indo muito bem o Hugo, né? É legal ele recuperar a carreira dele após aquele momento complicado pelo nosso querido Flamengo, porém o Neto deu uma declaração muito controversa. Errou, pisou na bola, falou, passou do ponto ali na crítica dele, né? Falou, acusou ali de certa forma o Flamengo e a imprensa começou a debater em relação a isso. É um assunto bem delicado. Eu quero que vocês possam assistir com calma e compreenderem, opinarem também aqui nos comentários. Falou sobre os meninos do Ninho que infelizmente faleceram naquela tragédia lá no CT Rubro Negro. Muitas informações no vídeo de hoje e a imprensa lá carioca do programa Placar Aberto no canal da revista Placar, na Placar TV. Vocês podem acompanhar na íntegra, deixaremos o link aqui na descrição para que vocês não percam nada. Um programa muito bom, recente, lá no canal da Placar TV, o programa Placar Aberto. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Na verdade, ele respondeu ao que ele foi perguntado. Foi por você? Foi. O Papa perguntou ao Felipe Luiz sobre a declaração do Neto. Duas, né? Porque o Neto fala de negócio de micro-ondas, com os meninos do Ninho, um absurdo. Isso eu nem vi, essa parte. Eu não vou nem botar isso aí, nem Papo. Isso aí não dá. Isso aí nem não dá assiste, porque não dá nem pra brincar com isso aí. Ele falou isso. Eu não vi essa parte, não. O completo, que tá no X, que o pessoal postou, ele fala com desrespeito, que na pergunta minha pro Felipe, eu falo a forma desrespeitosa que ele falou dos meninos do Ninho, e na sequência ele falou da questão do Flamengo ter mandado o Hugo embora por ser preto. Isso a gente vai discutir, a gente vai mostrar isso aqui. Mas a questão é esse negócio de brincar com a situação do Ninho, isso ele não cabe nenhum tipo ele de falou brincadeira. Que morreram dentro de um... Isso é um aí absurdo, não dá, né? Usar essa palavra não dá. Usar isso daí, isso aí não cabe, cara. Não cabe. Tem família, a família das crianças, dos meninos, as famílias estão assistindo as coisas aí, cara. Isso Vamos ver o que disse o Neto em relação à situação do Hugo, né? Que tá brilhando no Corinthians, ex-goleiro do Flamengo, que tá se destacando. Vamos ver o que ele disse no programa dele lá na TV Bandeirantes. Vamos lá. Numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. Tem outro trecho aí da fala do Neto? Bota aí o restante só para a gente poder, né, mostrar sem edição o que ele falou sobre o mesmo assunto. É um outro trecho, né? Vamos lá, pode rodar. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. No Flamengo já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Bom, são essas palavras do Neto. Eu já vou aqui dar o meu pitaco muito rapidamente. Uma coisa, outra coisa. Ô Ilan, deixa eu só... Eu faço questão de botar mais um trecho aqui, ó.
Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas. Nada mais a acrescentar, meu irmão. Nada mais a acrescentar. Ô, Ilan, Fala, Raiz. o Flamengo ao longo Chamou a de sua gente de bolsa história... barriga. Baixa meu tem retorno aqui, vários- gente. Tá muito. Por favor, fala, Raíza. Desculpa, por favor. gente, desculpa. O Flamengo, ao longo de sua história, né, tem vários jogadores negros. Um deles, inclusive, é hoje capitão. Ele usa a faixa de capitão, que é o Gerson. Né? Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou quando ele sobe para o profissional, joga aquele jogo lá contra o Palmeiras, arrebenta naquele jogo, os garotos jogaram, ele arrebenta e ele começa uma sequência agarrando muito jovem, né? O pai dele tinha falecido, algumas questões familiares, e ele realmente se deslumbrou, teve vários problemas, vivia na noite. Ele mesmo reconhece isso. Chegou ao ponto de que o desgaste entre ele e a torcida era gigante, pela falta de comprometimento dele num determinado momento com a camisa do Flamengo. E outros goleiros estavam ali, disputando com ele. Bons goleiros, inclusive. Né? E o Hugo acaba, depois, ele é emprestado, vai para Portugal, ele toma um choque de realidade, de ver que, poxa, não é bem assim, se eu não focar, se eu não trabalhar, tudo o que se esperava de mim não vai acontecer, porque o cara na base, ele não é craque ainda. Ele pode ser um projeto de craque, mas você só vai descobrir se realmente é craque ou não quando chega no profissional. Sabe? Então, assim, o melhor para todo mundo realmente foi a saída do Hugo. Ele tá muito bem lá no Corinthians e eu acredito que no Flamengo ele não estaria tão bem. Até por questão também da falta de confiança da torcida, situações psicológicas, né? Ele teve acompanhamento, trabalho mental para recuperar a qualidade que ele tem. E sobre seleção brasileira, ele está no radar do técnico Dorival Júnior. De repente, em março, pode ser que a gente veja já o Hugo convocado. A primeira questão aí é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? E isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter a opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou então, nem assim, falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta no Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? Fala, a Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Mas eu acho que o Felipe é porque assim,
O Felipe se assemelha até mais ao Hugo porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que é o que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim, eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe. Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Aí, tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta pra ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. Quando você ensinou que alguém tá cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70. Adriano e Neneca nos anos 90, eu lembro já dos dois. O Neneca que deu o apelido, inclusive, ao Hugo Neneca. Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou, o Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que não merece nem ser tratado. Treinadores também, que o pessoal fala, não é difícil. O Neto, ele perdeu a linha, né? Passou dos limites. Essa que é a realidade, né? Aí começa a puxar uma série de goleiros, então assim, a gente vê que por muitas das vezes o Neto, claro, tem a questão do clubismo, né? Então ele acabou passando do ponto. Eu acho assim que, realmente o Neto é um cara engraçado, como foi bem comentado, né? Sempre muito polêmico ali. Ele causa mesmo essa comoção em muitos torcedores, porém, nessa afirmação ali, né? Que fez uma pergunta, na verdade, mas daquele jeito ali meio será que não é? Dando a entender, né? Que foi o que ficou muito visível para muita gente. Então, com isso, o Neto ali, na minha humilde opinião, passou do ponto, perdeu a linha, perdeu qualquer tipo de razão que ele poderia ter no argumento. Depois fala ali das crianças, enfim, toca no assunto que é bem sensível. É claro, o Flamengo não é inocente, né, nessa questão de todo o caso. Tem a imprudência ali pela maneira que foi tratado a situação, porém passou muito dos limites. E eu quero que vocês comentem abaixo, opinem, né? É um assunto um pouco mais sério, geralmente a gente traz uma resenha, uma zoeira, mas é legal também trazer esse tipo de informação aqui no canal. Opine abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais notícias. Obrigado a todos, valeu!